nos destaques do Panorama CBN de hoje. As atualizações da tragédia no litoral norte de São Paulo. Até agora, 46 pessoas morreram e cerca de 40 seguem desaparecidas. Levantamento mostra que o orçamento do governo federal para a prevenção de desastres é o menor dos últimos 14 anos. Mocidade Alegre é a grande campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. No Rio de Janeiro, a Beija-Flor conquistou o estandarte de ouro. No noticiário internacional, destaque para os discursos do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, às vésperas da marca de 1 ano da guerra entre Rússia e Ucrânia. E Justiça decide que o jogador Daniel Alves deve permanecer preso em Barcelona. Ele é acusado de estuprar uma mulher em uma casa noturna. Panorama CBN. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à edição da noite do Panorama CBN desta terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023. Eu sou Bárbara Falcão e vou te contar em menos de meia hora as principais notícias de hoje. Tudo perdido, sofá, tudo. Não tem mais nada para socorrer, mas estamos vivos, graças a Deus. Se não fosse essa madeira aí, essas coisas, nós já tínhamos ido embora com tudo. Eu, minha filha e ela. Eu abraçava minha filha e falava, eu vou morrer, minha filha. Mas você não vai, aquela é moça ainda, né? O carro enterrado, mas deixa pra lá. Isso daí, né? Esse relato que você acabou de ouvir é da dona Ivone, da região da praia do Toque Toque Grande, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Emocionada, ela contou ao repórter Gabriel Vendramini, da Globo News ao vivo, como achou que ia morrer quando a água e a lama começaram a invadir sua casa. Pelo menos 46 pessoas morreram até agora após as fortes e históricas chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo. 45 das 46 mortes foram em São Sebastião. Mais de 2.500 pessoas permanecem fora de casa e cerca de 40 estão desaparecidas, segundo as autoridades. A previsão é de que chova cerca de 200 milímetros de hoje até sexta-feira no litoral norte e na Baixada Santista, o que é preocupante, tendo em vista que o solo ainda está encharcado pela chuva do fim de semana. Em entrevista hoje à CBN, a porta-voz do Corpo de Bombeiros, Major Luciana Soares, disse que as áreas de risco no município estão desocupadas e que as equipes trabalham com atenção redobrada para não serem surpreendidas por novos deslizamentos de terra. O bombeiro, bem como todas as forças que estão aqui juntas, estão muito atentas até às pessoas que estão trabalhando nestes locais. Então são equipes extremamente especializadas nesse tipo de atividade que acabaram de embarcar, estão a caminho lá dessas regiões mais críticas e ficaram atentas, porque realmente com a ocorrência de novas chuvas complica ainda mais o cenário. Luciana Soares destacou que muitos homens da corporação que estavam de folga auxiliam nas buscas nesse momento. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que nós temos aqui com um número grande de bombeiros voluntários mesmo, de São Paulo, que estão de folga e que vieram ajudar, porque sabe a importância e como é intenso esse trabalho, até para poder as equipes revezar, em turnos de trabalho, de efetivo trabalho, para poder ser viabilizado esse tipo de salvamento, senão fica tudo muito complicado. Felizmente essa ajuda tem chegado de todos os lados, O Fundo Social de São Paulo já encaminhou 3 caminhões com 12 toneladas de doações às cidades do litoral norte afetadas pelo temporal do fim de semana. Os municípios beneficiados foram Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba. Em entrevista à CBN, o capitão Rodrigo Fiorentini, da Defesa Civil, pediu mais doações de materiais básicos, como alimentos e produtos de higiene. Nesse momento, o que a gente pede é principalmente alimento, água potável, material de limpeza, material de higiene. Esses são os principais materiais que a gente tem necessidade nesse momento. São aqueles materiais básicos, que uma pessoa afetada, que perdeu tudo ali, que os materiais básicos ela vai precisar principalmente para se reestabelecer nesse primeiro momento. Para quem for doar roupas, a orientação do capitão é que doe as roupas, claro, em bom estado, roupas limpas e também, se possível, que separe em sacolas identificando
roupas para crianças, para homens, para mulheres, porque isso acaba facilitando muito, né, no momento da entrega. Um outro tipo de doação que está sendo muito solicitada é o de comida para animais. Pelo menos 19 cães e gatos foram resgatados e 50 estão sendo assistidos por 8 voluntários do Grupo de Resgate de Animais em Desastres. Mas ainda pode haver vários animais precisando de auxílio. Animais que estão, inclusive, desde domingo, sem ração e água e que, nesse momento, os moradores estão levando esses voluntários para conseguir resgatar esses animais, já que saíram de casa sem ter tempo de pegar nada, né? E muita gente só conseguiu salvar a própria vida. Quem mais está arrecadando ajudas? A ONG Gerando Falcões, o Instituto Verde Escola, que inclusive está abrigando as pessoas lá na sua sede em São Sebastião, a CUFA e outras entidades também estão arrecadando. Se você acessar o site praquemdoar.com.br, você encontra lá várias formas de ajudar. Bom, infelizmente, não é só solidariedade que a gente vê nessas situações. Tem uma situação revoltante também que está acontecendo por lá. Turistas ilhados no litoral norte estão desembolsando até R$30 mil para deixar a região de helicóptero. Um dos locais de transporte é um heliponto em São Sebastião. Na região da Vila do Saí, comida e água estão com os preços inflacionados e algumas pessoas chegam a pagar R$ 93 pelo litro de água. É revoltante, né? Uma coisa que não deveria de forma alguma acontecer, ainda mais em uma situação de desastre como essa. E a gente sempre fala dos turistas, né, pessoas que foram para lá passar o carnaval, daqui a pouquinho vou dar números para você aqui no Panorama, mas é importante pensar também na situação dos moradores, né, das pessoas que já estão ali, que não têm, inclusive, para onde ir. Como, por exemplo, a estudante Ciris Beatriz, de 18 anos, que mora na praia de Boiçucanga, em São Sebastião. Ela definiu o que aconteceu na cidade nos últimos dias como um filme de terror. E agora, ela e outros amigos estão tentando ajudar pessoas que perderam tudo, mas ela está revoltada com turistas que estão consumindo, segundo ela, em excesso os poucos suprimentos que existem na cidade. A situação que mais deixa triste é ver os turistas fingindo que nada aconteceu, comprando comida no mercado para fazer churrasco, enquanto tem moradores aqui precisando de comida, abrigo, e eles estão gastando as comidas dos mercados. Tem um mercado aqui que não tem mais comida direito. É claro que não dá para generalizar, né, dizer que todo turista está fazendo isso, é óbvio que não tem muita gente ajudando, mas é sempre bom lembrar, né, que nessas horas o que deve falar mais alto é o sentimento de solidariedade, é o altruísmo, é a preocupação com o outro, já que todos estão em uma situação muito crítica. E aí hoje, mais cedo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou o retorno de uma operação de alguns trechos da Rio Santos, que tem vários trechos aí de interdição, e ele pediu para que os turistas deixassem a região de São Sebastião, aproveitando o bom tempo. Mas aí caiu uma chuva fraca à tarde e interrompeu esse fluxo. Então, qual é a recomendação que a gente dá para as pessoas? A diretriz é o pessoal retrair. Quem veio para cá para passar o carnaval tem que aproveitar o tempo bom, aproveitar que não está chovendo e que a gente conseguiu fazer a liberação da rodovia para se deslocar, né, de Barra do Saí, da Praia da Baleia, de Maresias, de Toque-Toque em direção a São Sebastião para seguir destino aqui, pegando a Tamoios. Então, o ideal é que as pessoas que não são do litoral norte, que têm interesse em se deslocar em direção à capital e aos outros pontos do estado, que comecem a fazer isso a partir de agora. O governador anunciou hoje que a partir de quinta-feira a região vai contar com o apoio de um hospital de campanha da Marinha Brasileira no Porto de São Sebastião, com mais de 200 leitos, o que vai ampliar a capacidade de atendimento às vítimas. E quem também falou com a CBN hoje sobre o assunto foi o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ele afirmou ao jornal da CBN que 500 mil pessoas foram passar o carnaval no litoral norte de São Paulo, o que pressiona, né, os trabalhos de recuperação das rodovias que cortam a localidade. Ele disse que existe a expectativa de que alguns trechos da rodovia Rio Santos tenham sido levados, conforme já havia dito, inclusive, o governador Tarcísio de Freitas. Isso implicaria numa reconstrução muito difícil e muito complexa, já que a BR-101, a rodovia Rio Santos, ela é construída muito na margem da praia ali. Então tem trechos que ela terá que ser provavelmente suspensa. Renan Filho também afirmou que os custos das obras só serão conhecidos após o fim dos trabalhos de desbloqueio das vias.
mas ele garantiu que o governo federal vai usar recursos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para auxiliar o estado de São Paulo na reconstrução das estradas. E só esse ano nós vamos ter uma capacidade de investimento semelhante ao governo anterior nos 4 anos do governo anterior. Então isso significa que nós teremos mais capacidade de investir e que nós teremos sim condição de ajudar o governo de São Paulo somando esforços. Outro anúncio do governo federal foi do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que garantiu que o pagamento do Bolsa Família será antecipado a moradores do litoral norte de São Paulo em 20 de março. Ele comentou ainda que uma força-tarefa foi enviada aos locais para prestar auxílio à população. Lembrando que o governo paulista decretou estado de calamidade pública em 6 municípios atingidos pelo temporal do fim de semana e as regiões receberão uma verba de quase 34 milhões de reais do Ministério da Integração Nacional. Outro ponto muito importante para a gente tratar, não só aqui no Panorama, é sobre a responsabilização do desastre. Por que as pessoas não foram alertadas antes, já que havia a previsão de um grande volume de chuva? Pois é, o Ministério Público de São Paulo vai investigar a responsabilidade de autoridades na tragédia. Em entrevista à CBN, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, afirmou que houve falha na retirada de pessoas de áreas de risco, mesmo com a chuva recorde registrada na região. Se é fato que tivemos um evento extremo, mas é fato que esse volume de chuva estava previsto, portanto essas pessoas podiam ter sido retiradas dessas áreas de risco, mas mais do que isso, acho que há um histórico de ocupações irregulares que precisa ser contido. Nós precisamos investigar onde estão as omissões e daí chegarmos às razões pelas quais as pessoas perderam a vida, ficaram lesionadas, perderam seus bens. Mário Luiz Sarrubo ainda disse que o Ministério Público vai destinar verbas obtidas por meio de acordos para fundos de socorro para as vítimas. Segundo ele, a recomendação já foi enviada a todos os promotores de justiça do Estado. Os acordos de não persecução penal, que as multas, que os valores em dinheiro possam ser revertidos para esses fundos, da Prefeitura de São Sebastião, Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo, para que a gente possa abastecer com recursos para que essas vítimas possam ter o seu dano parcialmente, ainda que não totalmente, mas parcialmente reparado. A gente vira a página agora, mas é um assunto que ainda tem relação com o assunto anterior, que não tem como, né? É o assunto principal do dia, infelizmente, o assunto principal dessa semana. Mas o que eu trago para você é um levantamento que mostra que o orçamento federal previsto para a prevenção de desastres e atendimento de situações de emergência, como no caso do litoral norte de São Paulo, é o menor dos últimos 14 anos. Esse levantamento foi feito pela ONG Contas Abertas e mostra que o dinheiro que deve ser utilizado para obras de contenção de encostas, drenagem e outras medidas de infraestrutura alcança o montante de 1,17 bilhão de reais. Esse é o menor valor desde 2010. O levantamento mostra ainda que a área de gestão de riscos e desastres vem sofrendo constantes reduções desde 2013. Naquele ano, o valor total destinado para enfrentar situações de emergência e calamidade era de cerca de 11 bilhões de reais, 10 vezes mais do que o valor atual. E o montante de recursos deste ano poderia ter sido ainda menor. Inicialmente, a peça orçamentária enviada pelo então presidente Jair Bolsonaro previa pouco mais de 600 milhões de reais para a área. O valor só recebeu uma complementação depois da aprovação da PEC da transição, que abriu um espaço fiscal maior para o governo Lula. Os dados levantados pela ONG Contas Abertas mostram ainda que apenas 2 das 6 cidades em que houve declaração de estado de emergência receberam recursos dos programas federais de prevenção e recuperação de desastres no ano passado. São Sebastião, por exemplo, o município mais afetado, está há 3 anos sem recursos do governo federal para a área, assim como Bertioga e Ilhabela. O economista Gil Castelo Branco, do Contas Abertas, reforça que o problema também ocorre por dificuldades das cidades em encaminhar projetos para resolver problemas de infraestrutura, sendo necessário um suporte técnico do governo federal
para o encaminhamento de projetos de contenção de encostas e drenagem. Os municípios muito atingidos, como Bertioga, São Sebastião e Ilhabela, não receberam qualquer centavo dos programas federais de prevenção e recuperação de desastres nos últimos 3 anos. Esse enredo nós já conhecemos, não é? Nós já sabemos aonde essas tragédias costumam acontecer. Na realidade, muitas vezes os recursos, inclusive disponíveis no orçamento federal, nem são gastos, porque municípios, às vezes pequenos, na realidade dificilmente terão em seus quadros, na prefeitura, técnicos capazes de fazer um projeto de contenção de encostas ou de drenagem. Esses projetos só vão acontecer se houver realmente um apoio, quer dos estados, quer do próprio governo federal. Nos últimos 13 anos, o valor total autorizado no orçamento para a prevenção de desastres foi de cerca de 64 bilhões de reais, mas foram empenhados somente cerca de 47 bilhões, o que representa aí pouco mais de 73% do total. As dotações perdidas somam mais de 17 bilhões de reais. A consulta da ONG Contas Abertas foi feita com todos os programas do governo federal no período que tratam de prevenção e preparação para emergências e desastres, resposta aos desastres e reconstrução, drenagem urbana sustentável e gestão de riscos e de desastres. Agora uma pausa no noticiário para um recado do patrocinador deste podcast. Surf, natação, skate, corrida, vôlei, judô, ginástica olímpica, basquete, são muitos os esportes que contam com o apoio do Banco BV, um dos maiores bancos privados do país. Há 4 anos, o BV apoia iniciativas de atletas brasileiros. Nesse período, se juntou a nomes como a ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, Ana Moser, e o ex-judoca Flávio Canto, entre outras grandes estrelas. Para o Banco BV, o esporte é um poderoso fator de transformação e superação. É capaz de mudar a trajetória de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O BV acredita na força do esporte para tornar o mundo mais leve, pois é uma ferramenta de transformação, inclusão e superação. O esporte ainda é capaz de promover a paz, a tolerância e o respeito na sociedade. Fique por dentro das ações em bv.com.br/sustentabilidade e nas redes sociais, @BancoBV. De volta ao noticiário, hoje de manhã a Bianca antecipou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, faria um discurso e agora eu te conto os detalhes desse discurso. Putin anunciou a suspensão da participação do país no Tratado de Controle de Armas Nucleares fechado com os Estados Unidos. Putin também disse que vai manter a operação militar no país vizinho e que é impossível vencer a Rússia no campo de batalha, o que soa como uma ameaça à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Hoje, pelo menos 6 civis morreram e 12 ficaram feridos em um bombardeio russo contra a cidade de Kherson, no sul da Ucrânia. Militares ucranianos disseram que a ofensiva aconteceu enquanto o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fazia esse discurso no qual afirmava que o Kremlin não está em guerra contra a nação vizinha. Por meio de uma rede social, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, descreveu a ação russa como impiedosa. No discurso, que durou 1h30, Putin fez novas ameaças, como eu te contei, e disse que a Rússia queria resolver o conflito pacificamente, mas que foi impedida pelo Ocidente. Putin, que foi satirizado em um desfile de carnaval na Alemanha. Um carro alegórico retratou o chefe de Estado se banhando em sangue dentro de uma banheira. Outro boneco imitou Putin beijando o diabo. Milhares de foliões celebraram o carnaval nas ruas de Colônia, Düsseldorf e outras regiões da Alemanha. E quem também discursou hoje foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, depois de fazer ontem uma visita surpresa a Kiev, capital da Ucrânia. A fala mais forte de Biden foi quando ele disse que a Ucrânia nunca será uma vitória para a Rússia. Em um discurso em Varsóvia, na Polônia, o democrata comentou que Kiev permanece forte e livre 1 ano depois do início da invasão das tropas de Moscou. Ele também aproveitou a oportunidade para reiterar seu apoio inabalável à Ucrânia e destacar a unidade da OTAN, segundo ele, sólida como uma rocha nesta guerra. O discurso de 20 minutos ocorre às vésperas do marco de 1 ano de invasão russa na Ucrânia, que será na próxima sexta-feira.
Ainda no noticiário internacional, eu te conto que a Justiça espanhola determinou que Daniel Alves continue preso depois de um julgamento na semana passada que analisou um pedido da defesa do jogador. O atleta deve ficar preso até o fim das investigações do caso de estupro pelo qual é acusado. E aí no documento, com detalhes da decisão, o tribunal afirma que um dos pontos principais foi o elevado risco de fuga, por conta do alto poder aquisitivo de Daniel Alves e pela elevada pena que pode ser aplicada caso ele seja condenado. Se chegasse ao Brasil, segundo o comunicado, ele não seria entregue à Espanha nem por ordem internacional de prisão ou extradição, já que o país não costuma extraditar brasileiros. Aliás, a advogada da vítima relembrou, inclusive, para se opor à liberdade condicional de Daniel Alves, o caso de outro ex-jogador de futebol, o Robinho, que foi condenado a 9 anos de prisão na Itália pelo estupro coletivo de uma jovem em 2013, mas que vive tranquilamente no Brasil. A defesa de Daniel Alves havia proposto que um dispositivo de monitoramento eletrônico, como uma tornozeleira, fosse colocado sobre ele, mas o tribunal considerou que esses dispositivos não visam localizar a pessoa que o instalou, mas sim proteger a vítima e evitar que uma ordem de restrição seja descumprida. Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro em Barcelona, sem previsão de soltura. CBN Carnaval 2023. A Mocidade Alegre é a grande campeã do Carnaval 2023 de São Paulo. A Mancha Verde ficou na segunda colocação e a Império de Casa Verde em terceiro lugar. A Mocidade já tinha 10 títulos, esse é então o 11º título da escola, é o maior número entre as escolas que estão atualmente no grupo especial. A campeã foi a 4ª escola a entrar na avenida no sábado, com o enredo Yasuki, imigrante africano que se tornou samurai respeitado no Japão. Beba tudo é resistência, sou Mocidade, trago na pele a força pra vencer. Meu samba é luta e voz, fala por todos nós, bendito seja o seu poder. Beba tudo é resistência, sou Mocidade, trago na pele a força pra vencer. A apuração das notas do Carnaval 2023 de São Paulo aconteceu hoje à tarde, terminou agora às 6 da tarde, no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte, apresentada pelo locutor Antônio Pereira da Silva Neto, o Zulu, e foi acirrada, como sempre é, decidida no critério de desempates. As escolas Unidos de Vila Maria e Estrela do Terceiro Milênio foram rebaixadas para o grupo de acesso do Carnaval de São Paulo. Vamos ouvir aqui o momento da comemoração da Mocidade Alegre quando descobriu que ganhou mais um título. E por falar em apuração, a apuração no Rio de Janeiro é só amanhã, mas hoje nós já tivemos o resultado do Estandarte de Ouro, o mais antigo e importante prêmio extraoficial do Carnaval do Rio, e é conhecido como uma espécie de Oscar do Carnaval, realizado pelos jornais O Globo e Extra. O Estandarte de Ouro elegeu a Beija-Flor de Nilópolis como a melhor escola do Grupo Especial de Carnaval do Rio. A escola abordou o bicentenário da independência sob a perspectiva de grupos marginalizados. O desfile foi assinado pelos carnavalescos Alexandre Lousada e André Rodrigues e contou com a estreia da cantora Ludmilla ao lado de Neguinho da Beija-Flor. A Paraíso do Tuiuti foi a mais premiada pelo Estandarte de Ouro no Carnaval desse ano. A escola venceu nas categorias Bateria, Comissão de Frente, Samba Enredo e Intérprete, com Vander Pires. O jornalista Leonardo Bruno, um dos jurados da premiação, comentou os destaques de cada escola na avenida. O Estandarte de Ouro premiou a força da mensagem que a Beija-Flor levou para a avenida, falando de outros tipos de independência, construídos pelo povo pobre e oprimido do país. Uma mensagem que foi comprada pela comunidade e que foi cantada com muita qualidade num samba enredo ótimo que a escola levou para a avenida. E a grande vencedora, na verdade, em número de prêmios, foi a Paraíso do Tuiuti, e aí o estandarte premia a excelência musical da escola de São Cristóvão, que teve um excelente samba enredo, melhor do ano, uma bateria em estado de graça, com o mestre Marcão comandando os ritmistas, e o puxador, Vander Pires,
que levou esse samba do início ao fim com a mesma qualidade. Apesar de o desfile ter transcorrido normalmente, um princípio de incêndio em um carro alegórico assustou os integrantes da Soberana de Nilópolis pouco antes da apresentação. Felizmente, os bombeiros agiram rapidamente e ninguém ficou ferido. A escola que levou o melhor enredo foi a Imperatriz Leopoldinense, com a saga do cangaceiro Lampião entre o céu e o inferno, sob o comando do carnavalesco Leandro Vieira. Amanhã tem a apuração oficial no Rio de Janeiro e você confere todos os detalhes aqui no Panorama. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais, de manhã com a Bianca Santos, à tarde comigo. Fique à vontade para mandar a sua participação no barbara.falcão@cbn.com.br ou nas redes sociais, no Instagram, no @bmfalcão, no Twitter, no @bmfalcão_. Um grande abraço e até amanhã.